que diz assim: alguém perguntou para Jesus, quem entra no reino dos céus? Melhor, uma pergunta pessoal, né? Aí Jesus diz aqui, ó, Mateus capítulo 7, versículo 21. Aí ele diz aqui, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí ele diz aqui agora, os dois alicerces. Vocês estão entendendo até por enquanto, está entendendo, né, meus irmãos? Pois bem, todo aquele, pois, que executa estas minhas palavras, que escuta, melhor dizendo, estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, a corrente dos rios, e correram os rios, ou seja, transbordaram, e assopraram ventos. Olha aqui, eu estava falando vento agora, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, quando você constrói uma casa, você tem que fazer primeiro um bom alicerce, né? Um terreno arenoso desse aqui, por exemplo, nós estamos em região arenosa. Então você tem que fazer, você não pode fazer a casa só de tijolo trançado, tijolo amarrado. Se você fizer, as paredes vão rachar tudo. É perigoso ela cair em cima de você. Então você precisa fazer uma base. Faz uma base bem feita, coloca um ferro, ou um ferro 5,16, ou se quiser logo bota um 3/8 aí, sabe? Aquela de baixo não põe treliça não, irmãos. Faz a gaiola, bota o ferro, bota 5,16 pelo menos. Faz ali, concreta, bem concretado. Tem gente que faz alicerce de pedra, funciona também, viu? Faz aquele alicerce de pedra, mas soca, bate bem as pedras, organiza tudo, depois vem com a massa por cima, aí faz. Pode ser que segure, mas se você fizer um alicerce concretado, eu estou falando porque para que você compreenda o exemplo. Então ele está dizendo: se você edificar sua casa sobre a rocha, sobre o que é firme, vem o vento, acontecem as coisas, às vezes até terremoto, e ela não cai, porque ela está bem firme. A base dela dá uma sacudida, mas a base vai junto. Se rodar, ela vai junto. A base, se vier o vento ou alguma coisa, um deslizamento, e ela movimentar, mas o alicerce não vai junto. Ela está firme, tem coluna, tem cinta, tem travamento, tem tudo, tem viga, está bem arrumado, irmão. Não cai. Então nós assim somos na presença de Deus. Glória a Deus. Vocês estão tendo essa oportunidade agora, nós estamos tendo. Muitos gostariam de ter essa oportunidade, mas talvez não chegou o momento para eles ainda. Ainda existe, vocês sabiam disso, irmão? Muitas das vezes você combate um bom combate para trazer os seus para a presença de Deus, para levar o Evangelho, para que eles se convertam, melhorem as suas vidas, mude de conduta, os passos estão no erro para que chegue para o caminho certo, mas às vezes o Senhor não aceitou eles, irmão. O Senhor não recebeu eles. Vocês sabiam disso? Jesus Cristo disse lá em João capítulo 1, que lá em verso 12 e 13, ele diz assim: eu vim para os que eram meus, mas os meus não receberam, mas a tantos quanto me aceitaram, esses receberam o poder esses são feitos filhos de Deus. Dou-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você se torna um filho de Deus, você recebe poder.
É por isso que quando você aceita Jesus, procura agora andar na presença de Deus, o inimigo vai fugir de você. Os demônios não vão entrar no teu corpo mais. Não vai rodear mais você para que ele possa, porque o objetivo dele é entrar no corpo da pessoa. Porque uma vez no corpo da pessoa, ele praticamente mata aquela pessoa. As doenças. Mas se a pessoa escarnece, rejeita a palavra de Deus, com certeza o mal entra. Então, aí Deus usa de misericórdia ainda, no futuro ainda tira aquele mal que está no corpo da pessoa. Alguns se livram disso, outros não. Muita gente morre nessas situações. Doenças, a maioria das doenças, eu diria até uns 90% da doença é provocada por espíritos malignos. Disso aí, 10% é provocada por velhice, por hereditariedade. Tem pessoas que às vezes têm sopro no coração, às vezes na família tem um histórico disso aí. Outro tem um problema na coluna, porque na família tem gente que tem problemas reumáticos, nos familiares tem gente que tem problemas neurológicos. Eu conheço uma família onde o pai de família, ele falou para mim, ele disse, olha, na minha família, ele falou assim, a minha esposa, a família dela tem uma crise de problemas psicológicos. A avó dela tinha, a mãe dela tinha, a tia dela também tinha um distúrbio mental, pouquinho, mas tinha. Volta e meia eles mudam assim a conduta, fecha a cara, fica com raiva. Mas aí você tem que aprender a lidar com isso. Isso aí é hereditário, ele falou. Então já na família dele ele disse que não tinha isso. Então isso acontece, meus irmãos, de família. Mas Jesus pode libertar? Sim. Ele curou todo tipo de enfermidade. Ainda hoje ele faz isso, né? Aí ele diz aqui, mas as curas e milagres que vêm para nós, eu já recebi um monte delas, e eu sei que vocês também, elas vêm para nós, irmão, é como bônus, porque o prêmio é a salvação. Glória a Deus. Agora, o bônus de quem cruza o caminho de Jesus, ou quando Jesus cruza o nosso caminho, ele recebe o bônus, que além de ser salvo, é curado, é liberto. Glória a Deus, aleluia. Ele expulsa o demônio. Glória a Jesus. Então, expulsa as doenças, sara a visão, cura a loucura, retira aquelas crises. Tem gente que a lua não pode mudar e fica doido, marido. Fala sozinho, não conhece mais ninguém. Falar sozinho é bom, é importante. Até previne você de certas doenças, de certos ataques. Se você tem o hábito de falar sozinho, isso é normal. Está aqui, está. Eu já vi gente conversando, contando casos, uma beleza, mas é normal. Eu já vi gente falando que não tem problema nenhum. Agora, tem crise, tem pessoas que têm crises, são pessoas lunáticas. A lua nova, ou a lua crescente, né? a lua cheia, fica doido, fica variado, nervoso, que é uma coisa, né? Isso acontece, e você precisa lidar com isso, porque aquilo ali é passageiro, é transitório, né? Passou o tempo ali, você não vai responder, não vai brigar com a pessoa, passou aquilo ali, uma beleza. Nesse tempo, nessa ocasião, as pessoas rasgam até dinheiro, irmão. Tem pessoas que rasgam dinheiro, é uma coisa que ninguém faz, mas vamos lá. Eu já vi gente rasgando dinheiro. Já vi gente pegar nota grande assim e rasgar, ó, e jogar assim. É pura problema mental. Como se diz, é uma mudança, né, de comportamento rápido. Então, se na tua família tem isso, nós vamos orar daqui a pouco, tá bom? Deus vai libertar você. Eu sei casos aí de crianças aí que já andam corrigindo os pais. Quando o pai ou a mãe começa a ficar bravo, ele já corrige. Aquele meninozinho que estava aqui, o irmão Gabriel, a mãe dele disse que ele já está corrigindo os pais, viu? Corrige o velho e a velha, o pai e a mãe.
Quando um xinga, ele diz, xinga não, pode xingar não. O bebezinho, você lembra dele aqui, né? Hoje ele não está aqui, mas ele sempre quer vir para o culto, eles, né? Uma bênção. Então a criança vai aprender, vai dando conselho, né? E nós estamos num tempo agora que Deus usa os inocentes, usa as crianças, usa os loucos, os problemáticos, as pessoas que moram na rua. De repente você está sem direção nenhuma, encontra alguém aí que ninguém dá valor na rua, lá está todo sujo, ninguém chega para dar um abraço, nem nada, aquela pessoa te dá uma direção que é em cima, irmão. Certinho, porque vem de Deus. Um jovem, uma criança, viu? Você está querendo fazer alguma coisa, a criança diz, não vai não. Ah, você vai viajar? Ah, eu vou viajar. Não vai não, deixa para depois. Aí você deixa para depois, e aí depois é que vai dar certo a sua viagem. Você vai dar a viagem certa para resolver as coisas certas. Então, Deus realiza os projetos dele, Deus não depende de nós precisamos entender isso. Deus sem nós, Ele é Deus. Agora, nós sem Ele somos como folha seca. A Bíblia diz, somos como a moinha, ou seja, como folha seca que vai para onde o vento quer. O vento leva para cá e serve só para se queimar. Você tem uma folha no quintal, você já quer botar fogo nela, né? Com cuidado para não causar incêndio, não perder o controle. Então, devemos ter cuidado nisso. Aí ele diz aqui, olha só. Ele só frisando essa parte aqui, onde ele alerta, ele diz aqui, ó, que nem todos, muitos dirão para ele, né? Nem todos, aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Mas sim aquele que faz a vontade de Deus. Jesus Cristo fez a vontade de Deus, entrou no céu, foi glorificado e entrou no céu. E a Bíblia diz que não entrou no céu senão aquele que de lá veio, porque o céu era fechado, ninguém entrava lá. Nós não tínhamos acesso ao céu, mas agora nós temos. Glória a Deus. Porque Jesus Cristo abriu, ele veio, cumpriu, obedeceu a Deus, foi sacrificado, pagou o preço, ressuscitou e abriu o céu. O véu rasgou-se e ele foi coroado. E ele voltou à terra, ficou 40 dias e falou para os discípulos. Ele diz, olha, é-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Deus, o Pai, conferiu esse poder a eles. Meu filho, você vai na terra, aquela igreja é sua, meu filho. Você faça o que você achar melhor. Aí Jesus Cristo, o prazer que ele vai ter, que ele tem, e o prazer que ele vai ter é um dia apresentar a igreja amada, apresentar você, nos apresentar ao Pai, dizer, Pai, estes foram aqueles que foram lavados no meu sangue. Glória a Deus. Hoje. Amém, assim como Senhor. o Senhor me ressuscitou, eu os ressuscitei também. Amém, Jesus. Deus Entrega para Deus. eternamente. Irmãos, vai haver uma festa no céu, irmão. Que esta festa, pela cronologia bíblica, pela numerologia, pela a informação bíblica, ela vai durar uma semana. Mas essa semana, a semana bíblica, irmãos, é 7 anos. Então, vai haver essa festa no céu. As bodas do cordeiro vai ser prolongada, não é que nem a nossa festa de aniversário aqui, não. O bolo, todo mundo fica de olho. Depois que o bolo é cortado, comeu o bolo, bebeu o refrigerante, ou sei lá, comeu o churrasco, a farofa, o pirão, feijão tropeiro, vai embora todo mundo. Não é assim não. A festa no céu, aí você vai conhecer as maravilhas de Deus. Você vai ter tempo, viu? E a Bíblia diz que coisas que nunca passou, nunca subiu ao nosso coração, nunca você pensou, nem imaginou, é o que tem no céu. Então, se aqui você já vê coisas maravilhosas, coisas interessantes, tem uma pessoa bonita do seu lado, que você ama muito, tem ciúme, né? Ou não? Aquele ciúme controlado. Pois bem, você tem familiar que te considera, tem aquela pessoa boa que te empresta dinheiro quando você precisa. Vamos dar uma conversa próxima. Porque hoje em dia o povo está cada um puxando para um lado, ninguém ajuda ninguém. As pessoas não ajudam, irmão.
As pessoas deixam você passar luta, mas ainda tem pessoas que Deus usa para fazer alguma coisa. Somente os de Deus têm um coração maravilhoso, um coração admirável. Porque o mundo nos ensina a ser egoísta, é cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, você na sua casa murada, com portãozão, ninguém entra, ninguém vê, ninguém sai, não sabe o que você está passando, se você passar mal a pessoa não te vê. O mundo está ensinando essas coisas, irmãos. Você está aqui, aqui é meu, para lá é seu. Não é, mudou tudo, as coisas diferenciou demais. Então, olha só. Aí ele diz aqui, ó. E então lhe direi abertamente, né? Ele fala aqui, ó. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. O que é que se faz hoje no mundo? Profetiza no nome de Deus, né? Muitas coisas no nome de Deus, né? Coisas boas até no nome de Deus. Aí diz aqui, ó. E em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Maravilhas são milagres, são coisas que todo mundo espana. Puxa, mas aconteceu, é de Deus. Nem sempre. E ele diz aqui, ó. E então lhe direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, quando você vai lá em Marcos capítulo 13, ou Lucas capítulo 21, 22, né? Onde ele fala sobre os falsos mestres e os falsos profetas, ele diz assim, ó: e acontecerão nos últimos dias que aparecerão muitos falsos profetas, falsos doutores e falsos mestres, que farão coisas, prodígios e maravilhas, que enganarão a muitos. Ou seja, vão fazer coisas que parecem ser de Deus. E ele vai dizer, se possível, for enganar até os escolhidos. Quem é o escolhido? É o crente fiel a Deus, é escolhido. Aí ele diz, se não tomar cuidado, vai ser enganado, porque é semelhante, parece demais. E vai fazer dizendo que é de Deus, mas está enganado. Sabe como é que você sabe se é de Deus ou não? É pela vida, é pela prática. É pela prática. Por exemplo, eu estou pregando esta palavra aqui. Você conhece um pouco da minha vida. Aí você julga se é de Deus ou não. Aí você vai dizer se é verdadeiro ou não. Se você achar que é do diabo, então pula fora. É você quem faz o julgamento. É igual as profecias. A Bíblia diz para julgar a profecia, né? E não o profeta. Aí, ou seja, você vai fazer isso, aí já é o contrário, né? Porque você vê uma profecia. Ah, mas é de Deus, Deus prometeu, Deus profetizou. Você vai observar a profecia, se ela se cumpre, se ela é para agora, se foi anunciado que é urgente, se é para depois. Durante a profecia, o Senhor sempre dá a dica de quanto tempo que ela vai. Quando é uma coisa urgente, Ele fala que é logo. Ele fala que é urgente, Ele não deixa você em aberto. Abraão, a profecia dele, ele sabia que era longa. Ele levou 25 anos depois que a profecia aconteceu para ele ser pai do filho. Do filho prometido, que foi Isaac. Abraão tinha 75 anos. Quando o menino nasceu, ele estava com 99. Mas ele sabia. Por quê? Porque ele era um homem obediente a Deus. E outra, quando falou que ia mandar ele para um determinado lugar, que daí ia mostrar para ele, Abraão não era bobo, irmão. Com certeza ele disse, então as coisas vão acontecer na minha vida, mas é paulatinamente. Não é que nem hoje, não. O cara recebe uma profecia hoje, ela está vendo para cumprir daqui a 5 anos, ele está, Deus me prometeu, para amanhã. Não é não. Não é não, irmão. Eu tive umas profecias que eu recebi elas há 10 anos, 12 anos. Irmãos, eu esperei uns 12 anos. Quando elas aconteceram, eu percebi. Eu falei, aconteceu agora. Foi agora que aconteceu. Glória a Deus.
Então, nesses 12 anos, eu poderia ter desistido, poderia ter desanimado, poderia ter falado mal do profeta, poderia ter falado mal da profecia. Se eu falo mal da profecia, aí eu estava escarnecendo do Espírito de Deus, irmão. Se eu falo mal do profeta, eu estava tocando na vida do homem ou da mulher de Deus que falou, não foi? Mas eu não pude, eu fiquei calado, eu fui só orar. Eu agradeci a Deus, pronto, e bola para frente. Segui o barco. E é por isso que muitos não recebem. Não recebe, exatamente. A irmã já deu a pista. Deus fala comigo, aí vai um mês, vai dois, não aconteceu, aí que eu vou. Isso, deixa acontecer, vai chegar no momento certo. Viu? E quem tem profecia, olha, irmão, preste bem atenção. Quem tem promessa de Deus não morre. Não morre antes que se complete. Se você já tem recebido certas profecias aí, pode ficar tranquilo. Pode ficar de cabeça erguida, porque vai acontecer as profecias que Deus te prometeu. E aí você vai talvez não. É bem provável que você nem morra. Deus te leve no arrebatamento da igreja. Glória.